Sim. Olá a todas e todos. Espero que vocês estejam bem, com saúde e motivação para conversar e pensar sobre alternativas voltadas ao meio ambiente. Não. Olá a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem, com saúde e motivação para pensar e conversar sobre alternativas pedagógicas voltadas ao meio ambiente, à sustentabilidade e à construção de um mundo melhor para todas as formas de vida. Um mundo onde a empatia, o cuidado, o respeito e o amor sejam o alicerce, a base para toda e qualquer relação estabelecida. Um mundo que vibre alegria e felicidade. Bom, eu sou a Daniele Miller de Andrade, também chamada de Leca ou de Dani, moro em Pelotas, que fica no finalzinho do Rio Grande do Sul, quase fronteira com o Uruguai. Sou licenciada, especialista e mestra em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas e doutora em Educação Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande, FURB, onde estudei a dimensão estética da educação ambiental, a educação estético-ambiental, sob orientação da professora Elizabeth Schmidt. Desde 2010, sou professora no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, na cidade de Pelotas, e atualmente eu atuo em 2 campos do IFSU. O campus Pelotas Visconde da Graça, chamado de KVG, onde eu atuo nas disciplinas de Educação Física para os cursos técnicos integrados de nível médio, e com a disciplina de Educação Ambiental para as licenciaturas em Química, Física e Biologia. E, até o ano passado, eu trabalhava com a disciplina de Atividades Ecoturísticas no curso técnico em Meio Ambiente, um curso de nível médio. No campus Pelotas, outro campus do IFSU, eu trabalho como docente do Programa de Pós-Graduação em Educação, na linha de pesquisa Intervenções no Espaço-Tempo da Educação Básica, Filosofia, Arte e Tecnologia. Bom, antes de falar sobre a temática desta palestra, que eu prefiro chamar de conversa, eu acho importante contar como que eu, uma professora de educação física, me aproximei do campo da educação ambiental e dele não consigo mais me descolar. Foi assim. Em 2010, quando eu cheguei para trabalhar no KVG, fui convidada a ministrar a disciplina de Atividades Ecoturísticas do curso técnico em Meio Ambiente e orientar uma aluna na escrita do seu TCC. Bom, esse convite, né, ele se deu pelo meu envolvimento desde o tempo da graduação com as atividades físicas desenvolvidas no ambiente natural, com as atividades físicas de aventura, como as trilhas, rafting, rapel, essas coisas. Aí, diante da demanda de trabalho, né, dessa nova disciplina e da orientação, eu me vi obrigada a estudar esse campo apaixonante que é a educação ambiental. Para isso, eu fiz um doutoramento em educação ambiental e hoje não consigo mais separar a educação física da educação ambiental, pois, no meu entendimento, não é possível o desenvolvimento da educação física sem que se considere o ambiente, até mesmo porque o nosso corpo é o nosso primeiro ambiente. Tampouco pensar numa educação ambiental que não considere a corporeidade, o corpo em movimento nas suas mais diversas relações. Esses 2 campos do conhecimento são e estão interligados, conectados. Portanto, hoje, considerando a necessidade e a urgência do desenvolvimento de uma educação sensível, que contemple e que integre a dimensão estética aos processos formativos, tenho me empenhado em promover e desenvolver a educação física, estético-ambiental nos lugares onde eu trabalho. Eu tenho dito aos estudantes do curso de graduação e pós-graduação que minha expectativa
é de que com as disciplinas e orientações que eu faço, que eles não consigam mais pensar e nem trabalhar nos seus campos de conhecimento sem que seja desde uma perspectiva estético-ambiental. Por exemplo, seja uma química estético-ambiental, uma geografia estético-ambiental, e por aí vai. Então, com minha fala nesse evento, eu espero, né, tenho a expectativa de despertar em cada em cada uma que está nessa conversa, o desejo de incorporar aos seus campos do conhecimento a educação estético-ambiental. Para isso, eu vou compartilhar com vocês duas experiências que eu tenho voltadas para o desenvolvimento da educação estético-ambiental em contextos escolarizados, experiências das quais eu estive e estou envolvida. Então, são elas no KBG e a utilização de trilhas interpretativas realizadas de formas virtuais, né, de forma virtual, nas aulas de educação física do ensino médio e em disciplinas da pós-graduação. Mas o que é a educação estético-ambiental que a gente vai conversar hoje aqui? Bom, Pablo René Esteves, um autor educador cubano, referência no campo da educação estético-ambiental, e por 2 vezes esteve no Brasil, no PPGE, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da FURG, nos diz que ela emerge de uma educação em valores, a qual demanda, então, o estabelecimento de relações harmoniosas entre as diversas formas de vida do planeta, ou seja, demanda o estabelecimento de relações estéticas, seja pelo contato com o belo, seja pelo contato com o ambiente natural. É uma educação que busca, por meio de uma abordagem holística e de práticas sensibilizadoras, a transformação do nosso modo de pensar e de agir, e que estimulam com isso e promovam mudanças de comportamento, com vistas ao enfrentamento e à superação dos problemas socioambientais atuais. A educação estético-ambiental, então, sintonizada com os princípios e objetivos da educação ambiental, quais sejam eles, né? De preconizar o desenvolvimento de processos educativos que contribuam para a promoção da tomada de consciência individual e coletiva, por meio de práticas educativas dialógicas, sensíveis e afetivas. Então, essa educação ambiental que se configura como um importante meio para a formação integral do ser humano, que, para o Wagner Silva, para a Diana Freitas e o Pablo René Esteves, ela contempla, então, o exercício da empatia, da sensibilidade, da alteridade e da solidariedade. Para tanto, né, a educação estético-ambiental, ela tem como pressuposto metodológico a transdisciplinaridade, né? Como a transdisciplinaridade como estratégia de interação, de integração de conceitos, métodos e práticas investigativas e pedagógicas. Ao incorporar elementos, por vezes, refutados, então, pelo modelo tradicional, como o saber sensível e estético, no desenvolvimento das práticas educativas, as práticas transdisciplinares, elas se tornam caminhos significativos para a formação integral dos sujeitos, ao possibilitar a problematização da vida em todas as suas relações, estimulando e favorecendo o alargamento de leitura do mundo, conforme preconizou Paulo Freire. Mas por que desenvolver a educação estético-ambiental em ambientes, contextos escolarizados? Entendo que ela deva acontecer porque um dos desafios da sociedade contemporânea, no âmbito do ensino formal, é a sugestão de propostas pedagógicas inovadoras, cujas metodologias promovam a formação integral do ser humano a fim de ampliar, então, o repertório cognitivo, motor, emocional e sensível dos estudantes e das estudantes. Ao tratar da origem grega do termo estética, a estesis, o Pablo René Esteves sugere que ele remete a 2 sentidos básicos relacionados a um saber sensível e corporal. A estesia,
que se refere à faculdade de sentir, e a estética, que concerne a sensibilidade, ou seja, a sensação e a percepção. Dessa forma, a educação estética promove a articulação e a integração do saber cognitivo com o saber sensível. A necessidade de inserção da dimensão estética nos processos educativos é também sinalizada pelo Duarte Júnior, como demanda dos processos de formação humana, já que, para ele, sentir antecede o pensar, o que faz o ser humano ser emoção antes de ser razão. O Duarte Júnior, para o Duarte Júnior, então, né, a dimensão estética da educação possibilita, abre aspas, palavras dele, levar os educandos a criar os sentidos e valores que fundamentam sua ação no seu ambiente cultural, de modo que haja coerência e harmonia entre o sentir, o pensar e o fazer. Fecha aspas. Bom, sobre a necessidade de reconfiguração dos ambientes educativos para que a dimensão estético-ambiental se faça presente no cotidiano das instituições de ensino, eu recorro ao pensamento de Paulo Freire e Irachor, porque eles já apontavam, né, para a necessidade de reconfiguração do ambiente da sala de aula. Eles diziam que, abre aspas, palavras deles, reinventar os aspectos visuais e verbais da sala de aula são duas formas de se opor às artes destrutivas da educação passiva. Bom, dentre outros, fecha aspas, dentre outros aspectos, eles destacam a necessidade de uma distinta organização do ambiente da sala de aula, considerando a sua condição estética, a fim de que nela se crie um ambiente favorável à aprendizagem. O José Matarese, um estudioso do campo da educação ambiental, ao tratar dos espaços educadores sustentáveis, ele pondera que, como nós, como educadores ambientais, é instigante que a gente mexa na estrutura da sala de aula para que os corpos sejam provocados a novas sensações que possam gerar novas descobertas. Nessa perspectiva, né, é importante pensar no microcosmo da sala de aula, para que ela, então, seja um lugar de encontro, de diálogo e de interação. Isso exige esforço, flexibilidade, criatividade, empatia e a intenção clara de uma ruptura com a educação, denominada por Paulo Freire de bancária, para que a gente possa ir em direção a uma educação mais afetiva e sensível, como sinalizou o Pablo René Esteves. Para isso, então, entendo que é preciso investir em processos educativos que rompam com a lógica da fragmentação, seja dos conteúdos, seja dos lugares e até mesmo das hierarquias que existem nos contextos educativos. Entendo que é necessário romper com as dicotomias, como razão-emoção, intelecto-sensibilidade e corpo e mente. Precisamos, então, de integração, de diálogo fraterno, de empatia, de compaixão. Para isso, precisamos de sensibilização, para que a gente possa acordar os nossos sentidos que estão dormentes, ou, como nos diz Duarte Júnior, que estão anestesiados. Para o Duarte Júnior, essa anestesia dificulta e, por vezes, impede as interações com o outro, humano e não humano. Ao defender a educação estética, ele nos diz que reduzir a nossa compreensão do mundo apenas à via intelectual é negar a potencialidade da afetividade e da sensibilidade. Bom, mas como desenvolver a educação estético-ambiental na escola? E aí eu vou passar agora a falar das duas experiências que eu comentei no início da minha fala. São elas a cúpula geodésica e a realização de trilhas virtuais. Com relação à cúpula geodésica do KVG, do IFSU-KVG. Bom, então eu conto para vocês que essa experiência começou em 2016, numa disciplina do curso superior em gestão ambiental lá do KVG, essa disciplina que era chamada de Fundamentos da Educação Ambiental Formal e Não Formal.
quando a professora solicitou aos estudantes a elaboração de projetos que vinculassem conceitos de educação ambiental e sustentabilidade. Bom, um dos projetos apresentava, então, a construção de uma cúpula geodésica, que foi feita de bambu, e pelo fato de que o bambu é um material renovável, então, portanto, sustentável. Porque se cortado de forma correta, ele rebrota. Bom, não sei se todos sabem o que é ou conhecem uma cúpula geodésica. Conto para vocês que ela é uma estrutura circular, então ela é feita a partir de triângulos conectados. Eu sempre digo que elas estão por toda parte, na forma de hotéis, casas, laboratórios, restaurantes, e se elas estão nesses lugares, são utilizadas dessa forma, por que elas também não podem estar nas escolas, nas instituições de ensino, nos institutos e nas universidades? Elas são fáceis de montar, relativamente baratas e o melhor, elas são bonitas e aconchegantes. Bom, voltando lá voltando lá para o projeto dos meninos, né? Dos guris, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. A intenção deles era desenvolver um projeto que pudesse conectar natureza, tecnologia e sustentabilidade a partir da construção de um lugar que fosse propício a aprendizagens e discussões sobre ações sustentáveis no campus KBG. Então, eles pensaram na proposta sem saber do que o professor Pablo Esteves aponta como uma das premissas da educação estético-ambiental, que é a de que o contato com o ambiente natural e com a arte é imprescindível à formação integral e à compreensão crítica da realidade. Os guris, sem conhecer, estavam propondo então, uma atividade voltada ao desenvolvimento da educação estético-ambiental. Bom, depois deles apresentarem o projeto e cumprirem com o que havia sido solicitado, né? Os guris perguntaram para a professora se poderiam construir a cúpula geodésica, já que no campus, né, haviam os materiais necessários, especialmente o bambu. A resposta da professora foi por que não? Bom, os guris entenderam essa resposta como um sim. Isso tudo no final do ano letivo, quando estávamos entrando em férias letivas. Bom, para surpresa de todos e todas do KBG, quando voltamos das férias, a cúpula estava praticamente montada. Foi impactante chegar no campus e ver aquela estrutura imponente e atrativa. A partir daí, formamos um grupo de 6 professoras e passamos a levar nossos alunos e alunas para ajudar, né, na finalização da construção e depois começamos a usar a cúpula geodésica como sala de aula. Era muito bom estar lá. Os estudantes e as estudantes só queriam aula na cúpula geodésica. Bom, desde que a gente se envolveu na cúpula geodésica, nós fomos percebendo e sentindo que se tratava de um processo inovador, coletivo, colaborativo, alegre e muito prazeroso, como mostra a expressão no rosto dos estudantes carregando um tronco bem pesado. Hoje, eu posso dizer que foi uma proposta sustentada por princípios freirianos, que Freire, né, nos diz, abre aspas, palavras dele, que há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A esperança de que professor e alunos, juntos, podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos, igualmente, resistir aos obstáculos à nossa alegria. Fecha aspas. A cúpula geodésica foi montada em uma área rodeada de árvores, próxima às salas de aula, à quadra esportiva, aos prédios administrativos e o refeitório. Ela propiciava um contato direto com a fauna e com a flora. Era um lugar privilegiado para reuniões, para as aulas e também para encontros informais. Ela estava em um ponto de passagem na comunidade. Não havia como ignorar a cúpula geodésica. Ela impactava, chamava atenção. Isso agradou uns e desagradou outros, especialmente no que diz respeito às disputas dos lugares
dos espaços, dos ambientes onde os professores realizam as suas atividades pedagógicas. Bom, além de ser utilizada como sala de aula, a geodésica foi lugar também para o desenvolvimento de um projeto de extensão para estudantes surdos, como mostra a foto ali em cima. Ela foi utilizada também para a realização de eventos, como a Semana Acadêmica do Curso Técnico em Meio Ambiente e outros, e também como lugar de convivência. Então, aos poucos, a comunidade foi se apropriando e gostando da cúpula geodésica. Bom, depois de 2 anos, um temporal de vento derrubou parte da geodésica, né? E a opção que entendemos ser a melhor para aquele momento foi a de desmanchar ela. Uma pena, né? Mas com um compromisso de montá-la em outro momento. Isso ainda não foi feito, não foi construída a nova geodésica, mas vai ser, né? Esse é um compromisso que eu assumi comigo mesma e com o KVG. Bom, a experiência com a cúpula geodésica foi um marco de ampliação de horizontes da docência em sintonia com o sentido da praxis educativa freiriana e de 2 premissas da educação transformadora, a amorosidade e a coragem. Ao mesmo tempo que tinha muito afeto, foi necessário enfrentar e afrontar os que estavam incomodados. Precisamos ter e sentir o amor armado de Freire, aquele amor que briga pela justeza, pela transformação. O amor impulsionado pelo esperançar, também de Freire. A estrutura da cúpula geodésica, por si só, renova o ambiente escolar e impulsiona novos fazeres pedagógicos. Ela faz da sala de aula um lugar de contato e de aproximação do outro, de estar junto e sentir-se parte do todo. Ela também contribui para a troca de olhares, para o conhecimento de si e para a partilha de sentimentos. Isso amplia as possibilidades de diálogo e de reflexão, de partilha de saberes e afetos, e contribui para a horizontalização da relação professor-aluno. Como disse um dos guris em entrevistas para a minha tese, a cúpula geodésica ela seria uma daquelas sementes que tu plantas e pega. Dá uma mudinha diferente. E pegou. Porque logo, 2 anos depois, eu recebi o convite para contribuir na construção de outra cúpula geodésica em uma escola estadual, a Escola Santa Rita. Essa nova construção ela aconteceu de forma muito parecida com a construção da cúpula do KVG, pois também foi feita de forma colaborativa, afetuosa e prazerosa. O diferencial é que, dessa vez, a construção foi feita a partir de um convite à comunidade escolar, numa reunião que envolveu estudantes, servidores da escola e a comunidade em geral, que aprovou e aderiu à proposta de construção. Eu não estudei, nem pesquisei esse novo processo de construção, mas os comentários feitos pela professora responsável e pela direção da escola é de que a cúpula foi muito utilizada para vários fins e que as coisas que aconteceram nela, como as aulas, as rodas de conversa e outras atividades, também sinalizaram para a potencialidade do lugar da cúpula, então, para o diálogo, o bem-estar e para aproximar a comunidade escolar. Então, essa foi a primeira experiência que eu relatei. E agora a gente passa para a segunda, onde eu vou contar de uma outra atividade pedagógica, na qual eu utilizei, venho utilizando as trilhas virtuais. Bom, como que acontece isso, né? Essa experiência que eu considero uma atividade de ensino e de pesquisa. Finalizei meu doutorado e tive que voltar ao trabalho em meio à pandemia da Covid-19. Né? Então, foi um desafio enorme para quem estava mais do que convencida de que o contato com o ambiente natural é imprescindível para a qualidade dos processos educativos. E eu tinha que ministrar a disciplina de Educação Física e de Atividades Ecoturísticas no KVG, onde um dos conteúdos das 2 disciplinas são as práticas corporais no ambiente natural, especialmente a realização de trilhas. Mas como fazer isso de forma remota?
Bom, foi diante desse desafio, né, que eu recorri às trilhas virtuais, que a gente encontra umas quantas disponíveis no YouTube. E eu pensei, se eu vou usar esse recurso nas minhas aulas, um recurso que eu nunca tinha utilizado, né, eu preciso saber a opinião dos estudantes sobre essa atividade. Daí veio a ideia de pesquisar a proposta pedagógica da utilização das trilhas virtuais, que a princípio seria só uma atividade só de ensino. Daí que vem a ideia da pesquisa. Então, essa pesquisa ela está registrada desde 2021 na Pró-Reitoria de Pesquisa do IFSU, e hoje ela conta com a participação de 3 professoras de Educação Física do IFSU, uma delas sou eu, 3 professoras da FURG e de 2 estudantes do curso técnico em meio ambiente, que são bolsistas de iniciação científica. Esses estudantes estão no ensino médio. Bom, temos escrito, eu e a professora Fabiana Montiel, uma das professoras pesquisadoras sobre educação física que está na pesquisa, que as trilhas interpretativas, ao propiciar a imersão no meio natural, ela desenvolve a corporeidade. Além disso, as trilhas virtuais, elas ampliam as possibilidades de compreensão dos fenômenos e, então, se constituem uma estratégia para o enfrentamento das desigualdades sociais. Elas promovem reflexões estético-ambientais, um termo que eu utilizei na minha tese para tratar, né, então, das reflexões feitas a partir do que sentimos e de como percebemos a nós mesmos e o nosso entorno. São reflexões que transcendem o pensamento feito pela lógica da razão e do intelecto. A emoção e o sentimento são o que estimulam o pensamento. Bom, não sei se todos e todas que estão escutando e participando dessa conversa sabem, mas para uma trilha ser considerada interpretativa, ela tem de ter uma intencionalidade pedagógica, um objetivo educativo que pode ser realizado em ambiente, né? Tem que ter um objetivo educativo. E essas trilhas elas podem acontecer em ambiente natural e ou construído, né? Digo isso porque trilha quer dizer caminho. Podemos sair caminhando para chegar até algum lugar ou até mesmo caminhar a esmo, né? Sem saber onde vamos parar nem quando vamos parar. Então, a proposta que eu apresento para vocês aqui é uma proposta de trilha interpretativa. Bom, como que aconteceu, como que acontece essa proposta? Como que se desenvolve essa proposta? Num primeiro momento, na primeira aula, nós discutimos a temática das trilhas. O que é uma trilha? O que faz uma trilha ser considerada interpretativa? Quais os tipos? Quais os formatos? Que dificuldades podem acontecer? Quais os equipamentos são necessários, como roupas adequadas, kits de primeiros socorros, e por aí vai. Bom, depois dessa parte mais conceitual, a gente assiste um vídeo onde uma menina ela percorre uma trilha no ambiente natural. Ela sobe em árvores, rola no gramado, salta sobre as pedras de um rio e por aí vai. Não vou contar tudo, que é para não dar spoiler, né? O vídeo é de Mickey 3D e se chama Respire. Ele está no YouTube. Bom, a partir do vídeo, a gente discute várias temáticas, como a importância do contato importância do contato com o meio, de como precisamos desenvolver nossas capacidades físicas, pensamos em como nos relacionamos com o meio, como se dá o acesso às áreas naturais preservadas, e por aí vai. Em cada turma, uma temática nova se apresenta para discussão. Bom, depois, a gente lança uma tarefa de casa, onde os estudantes são convidados, então, a percorrer 3 trilhas virtuais lá no Parque das Neblinas, no estado de São Paulo. Essas trilhas, elas estão disponíveis no YouTube, no site do Instituto Ecofuturo. Elas são trilhas bem curtinhas, de aproximadamente 3 a 4 minutos, onde a gente entra no ambiente com a possibilidade de girar a câmera, girar o smartphone, girar a imagem, né, em 360 graus.
a gente pode observar e perceber o ambiente de forma independente. Então, cada pessoa vai olhar e ver coisas. Não é um caminho que todo mundo olha a mesma coisa, entendeu? Cada um pode olhar por que quiser. Então, é porque a gente pode olhar para cima, para baixo, para o lado e para o outro. Essa é uma das trilhas, nos leva para dentro de uma mata, a outra a gente percorre até chegar numa cachoeira, e uma outra trilha a gente vai de caiaque, trilhando, então, né, remando por dentro de um rio. É importante dizer, né, que para se preparar para a tarefa, a gente orienta os estudantes e as estudantes, né, a gente fez um checklist, então, assim. Primeiro, a gente precisa deixar o vídeo carregar por completo, para ele não travar. A gente recomenda, então, a utilização de fones de ouvido para isolar os barulhos externos e, se possível, que as pessoas estejam num lugar tranquilo, de preferência com uma baixa luminosidade. Bom, percorridas as trilhas, os estudantes respondem a um formulário online, esse formulário envolve a escrita de memórias reflexivas contendo percepções, sensações e emoções que os estudantes tiveram no percorrer da trilha. E a relação que eles fazem durante o percurso com questões socioambientais. Bom, esse formulário ele faz parte da tarefa da disciplina, e nele tem a opção de permitir ou não permitir a utilização dos dados, né, das respostas de cada estudante na pesquisa que a gente vem desenvolvendo. Bom, quase todos autorizam, tá? Autorizaram. De modo geral, os resultados têm sinalizado que o pessoal não tem dificuldade para acessar as trilhas. Então, com um smartphone, um tablet ou um computador, a gente acessa as trilhas. E esses equipamentos nem precisam ser dos mais modernos, tá? Como os vídeos são curtos, a demanda de dados de internet também ela se torna baixa. Os resultados nos apontam, então, que dentre as sensações e emoções que mais se destacam entre as respostas, está a de se sentir no lugar, que parece que as folhas nos batem quando a gente está percorrendo a trilha. Algumas respostas sinalizam que foi possível imaginar cheiros, lembrar de experiências passadas e sentir vontade de estar lá presencialmente. Teve uma pessoa que escreveu que sentiu dor nos olhos ao olhar para cima, porque fazia muito tempo que não via a luz solar, em função do isolamento que a pandemia solicitava no momento. Também há registros de medo, de insegurança com relação às surpresas que poderiam acontecer, como, por exemplo, aparecer um bicho, um buraco, e até mesmo cair do caiaque. Bom, dentre as questões a respeito, né, das questões socioambientais, que nós analisamos parte dos dados, não conseguimos ainda dar conta, a pesquisa segue em andamento, né? Nós olhamos para as respostas dos estudantes apenas do KVG, tá? E as respostas desse pessoal, elas indicam, apontam para o desmatamento, a poluição, as mudanças climáticas e a extinção de espécies, como as problemáticas socioambientais pensadas durante o percurso. Bom, a pesquisa tem mostrado, então, a potencialidade da realização de trilhas virtuais para o desenvolvimento da percepção estética humana, como preconizou o Pablo René Esteves, né? Para ele, a percepção estética é uma capacidade que deve ser desenvolvida por meio de estratégias educativas que possibilitem, então, um contato do corpo com o ambiente, seja ele natural ou construído. Claro que as trilhas virtuais não substituem as presenciais, até mesmo porque não conseguimos sentir os cheiros, tocar, usar todos os nossos sentidos. Mas elas têm se mostrado como uma alternativa para o desenvolvimento da percepção estética, para o desenvolvimento da corporeidade e para despertar os sentidos humanos. Elas extrapolam o momento da sala de aula, né, da aula em si, já que elas incitam os corpos a novas formas de pensar e sentir. Então, elas se configuram como uma via efetiva para a formação integral. Bom, o tempo é curto. Aqui eu mostro para vocês as trilhas que a gente percorreu, né? Que percorre nessa atividade pedagógica. E
Aqui eu apresento, deixo com vocês, né, se quiserem informações mais detalhadas sobre essas duas atividades, eu digo que elas podem ser acessadas, então, na minha tese, em alguns artigos publicados derivados dela, e também a gente tem publicado alguns artigos, já tem algumas publicações sobre a atividade com as trilhas virtuais nas aulas de educação física, tá bem? Eu fico à disposição para novas conversas, para as novas trilhagens, né? E aí eu deixo aqui o meu e-mail, caso vocês queiram fazer contato, vai ser muito bom seguir conversando sobre essas experiências pedagógicas em educação estética ambiental. Era isso, pessoal. Até uma outra oportunidade. Um forte abraço em todas e todos.